Nesse encontro quero falar um pouco com vocês a respeito de um texto que eu recebi no dia de ontem, de uma querida irmã de fé, a Ana Cláudia, mas esse texto foi compartilhado aí nos nossos grupos. E eu acredito que esse texto, ele é bem macumbeiro, assim, bem bandista, seguindo os preceitos e aquilo que a gente acredita. Um texto lindo. Ele é atribuído, eu não pesquisei mais a respeito do autor, peço desculpas, mas ele é atribuído a um cidadão chamado Cal Mascarenhas. Então, meu irmão Cal Mascarenhas, muito obrigado por essa pérola e hoje eu quero dividi-la aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse processo que envolve o respeito e a liberdade, né? Que são caminhos, né? Não são estágios finais assim. Deveriam ser, mas ainda não são. E hoje eu quero dividir isso com vocês para a gente pensar, refletir e levar isso para a nossa vida, tá? Também posso disponibilizar esse texto para vocês. Hoje quero falar com você sobre respeito e liberdade. Aquilo que existe em mim e faz parte em mim só pode ser transformado por mim. Aquilo que é do outro e faz parte do outro só pode ser transformado pelo outro. Isso significa que é uma crença absurda achar que você pode mudar outra pessoa. Seria um profundo desrespeito, inclusive para algumas pessoas dizerem aquela frase icônica: quando eu me casar com fulana ou quando eu me casar com fulano, essa pessoa será diferente. Posso falar ao outro como eu me sinto em relação ao que ele faz ou em relação ao que ele diz. Mas eu não tenho poder de controlar aquilo que o outro fala, aquilo que o outro diz. Aquilo que o outro diz ou faz tem a ver com o universo de escolhas, as deliberações próprias de um outro ser humano. Nunca poderei decidir calar o que vem legitimamente do coração de outra pessoa. Não posso afirmar que você fez algo que me feriu. Eu é que me feri com algo que você fez. A sensação de ofensa ou a sensação de ferimento interno é de quem sente. Sou dono das minhas emoções, das minhas sensações e dos meus sentimentos. Sou dono das minhas atitudes, pensamentos e palavras. E não é coerente dizer que fiz algo com alguém só porque esse alguém fez algo comigo primeiro. Agindo assim, eu seria simplesmente resposta e um eco. É mais valioso optar por agir ao invés de reagir. É mais sensato perceber que eu sou senhor das minhas próprias ações e se faço ou fiz algo, eu sou o grande responsável por isso. Reconheço que as rédeas do destino estão aqui, nas minhas mãos. E eu vou me recusar integralmente a segurar as rédeas do destino de outra pessoa. Quero e vou buscar o amor em sua mais bela expressão. E por isso, só por isso, eu desisto de querer ter controle da vida do outro. Isso tem muito a ver com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Ele ainda chega até mesmo a questionar: será que o ódio é realmente o oposto do amor? O que é o contrário do amor? Muitos dirão certamente que é o ódio. Outros ainda dirão que o contrário do amor é a indiferença. Jung propõe que o contrário do amor é o
poder. Porque quando eu me apodero sobre o outro, eu tiro dele a possibilidade de ser ele mesmo. E não tem coisa pior, algo que nos atrase tanto a vida, do que tirar a possibilidade de alguém ser ela mesma. Yang ainda completa dizendo que o amor e o poder são a sombra um do outro. E quanto mais vemos o poder ser lançado sobre alguém, menos amor se tem por esse alguém. E quanto mais se vê amor lançado sobre esse alguém, menos poder se tem sobre esse alguém. Enfim, amor, respeito e liberdade precisam caminhar juntos. Texto de Karl Mascarenhas. Muito bonito, muito doce na forma de tocar um assunto extremamente complexo e que atinge diretamente o nosso sistema de crença, né? Que ainda é muito maniqueísta, de modo geral. Vocês não concordam que a gente, até pela nossa cultura muito católica, a gente ainda é muito amor e ódio, muito bom e muito ruim, muito 880, né, como a gente popularmente fala. E aí tem uma experiência oriental presente nesse texto muito bacana, que fala da questão deste real desapego. Isso é muito importante ser tocado nesse assunto, né? Existem muitos orientalistas que defendem a ideia de um desapego integral de tudo, da vida, dos pensamentos, dos sonhos, de tudo. Nós, na Umbanda praticada em nossa casa, absorvemos a ideia oriental do desapego. Mas nós professamos e buscamos compreender uma ideia de desapego na experiência de amor nesse processo de poder. E esse texto deixa isso muito evidente, muito bem explicado para nós, que existe essa aproximação, esse contato, esse usufruto da experiência de amor a partir dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do nosso carinho, do nosso afeto, mas não existe esse apego ao controle. Uma parada bem John Lennon, assim, né? Se eu amo, deixo livre, se for meu, volta, se não for meu, tá amado do mesmo jeito, né? É algo que... Essa experiência com os nossos mentores, ela fica muito evidente, né? E aí eu quero correlacionar isso à experiência de amor dos guias de Umbanda. Que eu nunca vi, num bom terreiro, num médium ruim, mesmo em médiums ruins. O que é um médium ruim? Médium desequilibrado, médium porra louca, médium que não tá nem aí pra religião. Eu nunca vi um guia genuíno de Umbanda dizer: eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino aquilo, eu determino aquilo, eu determino aquilo. Sempre são literais guias. Não, existem 1000 possibilidades, mas eu aponto um caminho mais propenso a esse médium seguir. E eles constantemente devem conviver com a nossa estupidez, desviando dos caminhos que ele propõe. Olha que desafio para esses caras, né? Que desapego eles devem ter e que amorosidade deve existir quando a gente se desvia do caminho e eles continuam nos amando e continuam sem essa coisa do poder, né? Pelo contrário, é prezar para a liberação dessa autonomia. Tem uma frase aqui que eu acho muito bonita, que ele diz o seguinte: é valioso optar por agir
do que reagir. Eu não sei, sinceramente, se você acha que não dá para fazer isso. Particularmente, eu acredito que dê, que seja um exercício, né? Vou falar por mim, que tem uma inclinação maior a ser impulsivo, e aí é extremamente desafiador agir ao invés de reagir, que é possível e como isso, né? Como que essa diferença entre agir e reagir, ela é libertadora para a nossa mente, para o nosso corpo e para as histórias que a gente vive. Então, o meu convite em cima desse texto ainda para vocês, da Umbanda, é essa sabedoria de, na fluência da vida, e ainda e eu correlaciono isso de novo aos nossos guias de Umbanda, a essa fluência da vida que por vezes é castigadora, né? Porque ela é rápida, intensa, né? No nosso cotidiano, das nossas atividades. Eu queria te perguntar, você, diante dessa fluência, dessa avassaladora passagem do tempo, você age ou você reage ao que te acontece? E aqui nós temos um poder do ser humano de entender a partir da sua consciência, a partir daquilo que se aprende na sabedoria de terreiro, de poder determinar a partir daquilo que você é, daquilo que você pode, daquilo que você deseja ser, a ideia de agir ao invés de ficar reagindo. Até porque a grande maioria das suas reações são muito mais humanas que divinas. E veja, quando eu digo humana e divina, eu não falo boa e ruim. Eu gosto de falar assim, né? Humano e divino no sentido de consciente e no sentido de animal. Instintivo. A vida vai te propor momentos em que você vai ser inexoravelmente convidado a reagir diante de uma iminência de um acidente de carro. Você não vai pensar para agir. Seu corpo vai fazer alguns movimentos. Agora, olha a nossa estupidez, né? Quantos movimentos nós temos na vida em que a gente pode escolher, pelo menos por breves segundos, silenciar, digerir e dar o melhor de nós. Porque eu adoro essa parte que ele diz assim, ó, não é coerente da sua parte agir com base em algo que alguém te fez. Isso não é teu. Ou se é teu, você é igual àquela pessoa. E não, né? Tem gente que acha que é filho de Xangô, que vai meter um machado na mesa, e que é a justiça, e que tem esse poder, e que tem essa oportunidade. E essa oportunidade, ela não existe. Você age, você reage com base naquilo que você tem dentro de você. Naquilo que você pode oferecer. Senão, e aí ele fala duas coisas pesadas a nosso respeito, né? Senão você é simplesmente, e esse simplesmente é um simplesmente reducionista, senão você é simplesmente resposta e eco. E tá cheio de gente nesses terreiros por aí que são respostas e ecos de eventos que não marcaram a tua alma, mas que ele escolhe fazer daquele processo marca e que literalmente cria vendas nos olhos e entra nesse processo de reação contínua a algo que nem é verdade, nem é real, nem machucou. E os guias, muito sabiamente, vão realizando convites do ponto de vista de um passe magnético, num aconselhamento, nas terapêuticas umbandistas, nos banhos, nas oferendas, nos ritos internos, externos, aos médiuns, à consulência, tudo no limite das possibilidades e dos merecimentos, a pessoa poder cada vez mais assumir esse eu íntegro, esse eu pleno,
como se a gente fosse tirado da cadeia reativa do mundo e fosse cada vez mais colocado em uma cadeia não no sentido de prisão, no sentido de conjunto, ativa da ação. Aonde você passa a assumir responsabilidade com conhecimento, com axé, com amorosidade, com a paz, de poder agir diante da sua vida. Muitas vezes, nos terreiros, inclusive nos preparando para grandes eventos da vida. Uma mudança de casa, uma mudança de relação, uma mudança de emprego, a perda de alguém, enfim. E nesse sentido, nós conseguimos cada vez mais ampliar a possibilidade de agir ao invés da reação. A reação é onerosa. Eu não vou dizer que ela é burra, porque nem sempre é, mas ela é onerosa do ponto de vista energético. Não existe reação que não acabe com a tua energia. Não existe reação que depois dela você não precise voltar atrás. Tanto boa quanto ruim. Quando a gente fala da ação, a gente fala da consciência, a gente fala dessa possibilidade de você assumir-se diante daquilo que você acredita, diante daquilo que você professa, que deu o melhor. Voltando no texto, né? Imagina como é que é para um dirigente espiritual de uma religião como a Umbanda. Olha eu dividindo minhas dores aqui. Mas elas fazem parte da vida de vocês. Conjurar um sistema religioso, promover um conjunto de regras, porque precisa, estruturar ritos, práticas, costumes, dar as passividades, auxiliar no desenvolvimento e na educação da sua comunidade de santo, com a certeza de que a gente não muda ninguém. Já pensaram na insanidade que é isso para um bandista? Religiões como o Espiritismo, por exemplo, entregam você para si mesmo e falam, reforma íntima, vai se virar. Na Umbanda não é assim, não tem essa entrega autônoma. Existem pensamentos que partem de princípios individuais e pensamentos que partem de princípios da essencialidade da coletividade e que isso unidos fazem o crescimento da comunidade, né? A Umbanda é diferente em muita coisa do Espiritismo, mas a reforma íntima é um aspecto que faz parte e é extremamente importante para a religião. Mas imagina o que é conjurar e fazer tudo isso e estruturar tudo isso na certeza de que você não tem que ter poder sobre as pessoas, na certeza que você não tem controle algum diante das mudanças da sua comunidade de santo e que mesmo assim você é, como médium, como adepto de um terreiro, convidado a constantemente fazer o seu melhor. Eu sou crente da possibilidade de dizer que você passa por um momento de avaliar isso com seus próprios olhos, sentir isso com o seu próprio corpo, até você chegar num grau de maturidade em que você se entrega, cria ambientes, cria condições, infelizmente, né? Porque é dolorido pra caramba. Infelizmente, você controla a aplicação dessas regras porque elas são norteadoras de um conjunto comunitário. Então precisa de um nível de controle para que a libertinagem não seja confundida com a liberdade. E a partir disso, você fecha os olhos, faz o seu trabalho cada vez com mais afinco, mais afinco, mais afinco, mais afinco. O que eu estou dizendo a meu respeito serve para qualquer médium de Umbanda, né? Mais afinco, mais afinco, mais afinco. E cada vez mais praticando, ainda que dentro de um sistema religioso, essa ideia de desapego pelo poder, pelo controle, pela influência, né? Assumindo inexoravelmente
a responsabilidade de poder se autocontrolar, se autodominar, autocompreender, que a gente precisa, viu? Você no terreiro de Umbanda aí, você precisa exercitar a autocompreensão, que é um exercício de digerir a si mesmo. Compreender no sentido de a partir de uma atitude amorosa, você se observar com amor. Isso é exercício. Você precisa se compreender a partir de um olhar amoroso, sem a crucificação do mundo. Porque o mundo vai te crucificar. E quem tem a habilidade de se olhar com amor genuíno é você mesmo. E isso é um exercício que olha que beleza na Umbanda, né? Esse é um exercício que quem realiza constantemente? Quem te fala que isso é possível? Teu guia, teu mentor. Ele é o primeiro que, ao baixar em você, vai te tratar com essa amorosidade, vai buscar esses movimentos autorreflexivos, autocompreensivos, para você começar a sentir mais orgulho de si, para isso te trazer possibilidades de aprender, de mudar de opinião, de fazer mais. E que nessa experiência comunitária que o terreiro promove, né, você tem ali a oportunidade de usufruir daquilo que se aprende e se movimenta para transpor para a tua vida prática. Porque o que eu disse nesse texto aqui, quem já esqueceu depois volta a fita, o que eu disse nesse texto aqui não é para médium de Umbanda, não é para convivência de terreiro, não é código de ética mediúnico, isso é para a nossa vida 24 horas. Né? Esse belo texto aqui. Essa coisa bonita de entender, né? É incompreensível no primeiro momento, mas eu vou voltar para a gente finalizar essa preleção e te deixar com esse recado, que não é o outro que te fere, é o que você sentiu a respeito do que ele fez, que te feriu. Desapego do auto-julgamento é exercitar auto-amor, cada vez mais e sempre. Essa possibilidade que existe de você ser responsável por aquilo que te machuca. Também dentro de uma ideia mais orientalista, de que você é responsável por tudo que você absorve de bom e de ruim desse mundo. E que você pode se deixar levar por aquilo que te faça melhor e maior, seja a dor, seja o amor, e tudo deve ser para você bem-vindo. Isso não é masoquismo. Isso não é masoquismo, isso não é sadismo. Nossa, Alex, eu vou acolher com amor a minha dor? Eu vou acolher com amor o que eu senti porque o filho da rapariga me traiu? E aí você pode literalmente avaliar como que isso vai reverberar para você. Né? Se isso vai te gerar 1000 culpas, porque você vai começar a observar as suas falhas e vai ficar preso nisso, ou se você simplesmente vai dizer que ambos deram o melhor e a vida deve continuar. Teve uma frase do Padre Fábio que foi aterrorizante para os cristãos, para os católicos, né? E que eu acho que ela é universalista, quando o Padre Fábio, na experiência de Cristo, diz assim, né? Me diga quantas vezes você perdoou, que eu te digo o quanto você amou. Ele parte do princípio do 7 vezes 7, do perdão de Jesus, né? Com a experiência do amor. Para muita gente isso é aterrorizante. Como assim vou perdoar uma traição? Como assim vou perdoar quem matou? Isso de coisa simples, né? Imagina um grau de maturidade
de elevação espiritual, que nós uma hora iremos atingir, se Deus quiser, para falar a respeito disso para estupradores, para genocidas, né? Ou eles não merecem o perdão? Eles merecem, a gente só não consegue atingir isso. Eu não consigo, né? Eu não consigo, eu sou humano. Eu não consigo olhar para um cara que estuprou uma criança e dizer eu te perdoo. E dizer que ele merece o amor de Deus. Talvez eu diga isso para ele, mas eu vou dizer isso pensando o seguinte: você merece o amor de Deus depois de umas 5 encarnações no inferno. Mas eu estou errado, eu sei disso. É doloroso, mas eu estou errado. Essas são as nossas hipocrisias. Tudo é bonitinho quando se fala de uma traiçãozinha, de uma mágoazinha, mas quando se fala de um filho da puta genuíno, a gente ainda se trai, né? A gente ainda se trai. Mas a gente vai levar. Vai educar as pessoas para que cada vez isso seja menos praticado, porque tolerado nunca será. Quando a gente começa a elevar o caráter das pessoas na infância, na adolescência, na vida adulta, na vida senil, quando a gente força esse melhor, força nos melhorar, força elevar o caráter, a moral, o amor genuíno dentro dos nossos terreiros, isso vai promovendo cada vez mais essa elevação, a fim de que eventos como esse passem a ser cada vez menos praticados, pois infelizmente ainda não são, e a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Mas a gente tem que trabalhar firme e nós fomos escolhidos na nossa pequena comunidade, na nossa pequeno terreiro, na nossa pequena prática espiritual, de poder fazer toda essa comunidade evoluir a partir dessa responsabilidade de nós mesmos, por nós mesmos, diante do que sentimos, sem sermos ecos e respostas, agindo, né, e entregando ao outro a possibilidade de ter esse movimento de amor, né? Parte das funções de um terreiro é extrair a gente da experiência mundana, dolorida, humana demais, e a partir de um olhar sagrado, possibilitar novos entendimentos e novos processos. E é isso que gera libertação, né, na nossa vida. Axé. E a gente nunca esgota o assunto, né? É sempre uma preleção inicial.